do ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo, chegando na sua casa para anunciar mais uma aulinha. Hoje, terça-feira, dia que a gente estuda português. Então, pega o seu livrinho de gramática, acompanha comigo, abrindo na página do assunto que nós vamos conversar hoje. Você já sabe qual é? Não? Já? Página 154. Vamos estar conversando sobre o gênero do substantivo, que nada mais é que o masculino e o feminino das palavras. Você já aprendeu que o substantivo é a palavrinha que dá nome às coisas, podendo ser pessoas, objetos, animais, lugares, não é mesmo? E essas palavras, elas podem ser classificadas em masculino e feminino. Como é que a gente faz isso? Vem comigo que você vai aprender. Antes de escrevermos as palavras no substantivo masculino, nós usamos as palavrinhas o, os, uns, certo? Essas palavras indicam que nós estamos nos referindo a algo no masculino. E quando é no feminino, nós usamos as palavrinhas a, as, uma, umas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quando eu falo assim, o menino é masculino, certo? Agora, se eu falar a menina é feminino, ok? Da mesma forma, se eu tiver mais de um menino, porque eu falo os meninos, certo? E se eu tiver me referindo a duas meninas, eu falo as meninas, não é assim? Ou então, a gente pode falar um menino, uns meninos. E no caso do feminino, uma menina, umas meninas. Bem fácil, não é? Nesse caso, desse exemplo que a tia deu para vocês, eu troquei a vogal do final, menino, para a vogal A, menina, quando eu quero usar o feminino. Mas existem situações aonde nós não precisamos trocar essas vogais. Por exemplo, família. Quando a gente se refere no substantivo família, nós falamos o família ou a família. Família é um substantivo feminino ou masculino? Se você falou a família, você respondeu certinho. E logo a gente sabe que a família é um substantivo feminino. Vou dar outro exemplo. Biscoito. Nós falamos o biscoito ou a biscoito? Um biscoito ou uma biscoito? Bem fácil, não é? Nós falamos o biscoito ou um biscoito. Logo, biscoito é um substantivo masculino. Viu como é que é fácil? No seu livro, na página 154, tem um texto com vários exemplos de palavras no feminino e no masculino. Vamos ler juntos? Acompanhe com a tia. Casamento. Na hora do casamento, lá está toda a família, o pai e a mãe do noivo, a mãe e o pai da noiva, os vovôs e as vovós, os titios e as titias, os padrinhos e as madrinhas, os amigos e as amigas, os sobrinhos e as sobrinhas,
Mas bem na hora do sim, o noivo não apareceu. Correu para dentro de casa e no quarto se escondeu. Ah, que noivo fujão! Veja que o seu livro separou algumas palavras e elas mostram para você quais estão no masculino e quais no feminino. Leia com a tia. O noivo. Um amigo. Essas duas palavras, esses dois substantivos, indica masculino. Já na palavra a noiva, uma amiga, nós vemos que o substantivo está no feminino. Viu quantos exemplos? Muito legal, né? Assim, fica bem fácil identificar toda vez que um substantivo está no feminino e no masculino. Agora, já podemos fazer os exercícios para treinar bastante e ficar bem craque. Mas antes, assiste esse vídeo que a tia preparou com um resumo de tudo isso que a gente conversou. E na sequência, a gente já começa a explicar os exercícios um de cada vez. Se for necessário, você dá pausa no vídeo, faz e depois aperta para continuar e ouvir cada explicação, ok? Vamos lá! Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, objetos, animais, lugares. Agora vamos classificar esses substantivos em femininos e masculinos. Vem comigo que eu te explico melhor. Antes de escrever substantivos masculinos, usamos as palavrinhas o, os, uns. Assim, temos o exemplo: o pato, os patos. Um boi, uns bois. Portanto, as palavras pato e boi são substantivos masculinos. Agora, antes de escrever substantivos femininos, usamos as palavrinhas a, as, uma, umas. Vejam os exemplos: a pata, as patas. Uma vaca, umas vacas. Viram como é moleza? Vamos conhecer mais alguns exemplos de substantivos masculinos e femininos. Do lado esquerdo, eu vou mostrar só substantivos masculinos. E do lado direito, só substantivos femininos. Vamos lá? O avô, a avó. O bode, a cabra. O boi, a vaca. O cavalo, a égua. O cão, a cadela. O carneiro, a ovelha. O leão, a leoa. O pai, a mãe. O zangão, a abelha. O galo, a galinha. O menino, a menina. O príncipe, a princesa. Esses foram apenas alguns exemplos. Agora que você aprendeu, vamos para o livro fazer as atividades. Ah, e quando terminar essa atividade, vai correndo clicar no próximo link para assistir a aulinha da próxima atividade, que é ortografia, palavras escritas com H e NH, tá? Imperdível e muito legal, ok? Agora podemos começar. Atividade número 1. Complete as frases com o ou a. Você vai ler cada frase dessa e à frente dos substantivos tem um espaço em branco. Estão vendo? Nesse espacinho em branco, você vai colocar o ou a
de acordo com o substantivo que vem a seguir, se ele é um substantivo masculino ou feminino. Letra A. Esta é, pontinho, pontinho, escola onde estudo. É o escola ou a escola? Bem fácil, não é mesmo? Segue essa mesma regra, esse mesmo critério para fazer a letra B e C. Em muitos substantivos, para formar o feminino, trocamos a letra O final pela letra A. Veja os exemplos em seu livro. Noivo é masculino, noiva, feminino. Observe que a letra O do final foi trocada, foi substituída pela letra A e assim transformou a palavra. A mesma coisa acontece com o exemplo ao lado, amigo, amiga. Observe que na versão masculina a palavra termina com O e o substantivo em sua versão feminina termina com a vogal A. Na atividade número 2, você vai exercitar essa regrinha. Observe que do lado direito do seu livro, nós temos as palavras no feminino, a titia, a moça, a prima, a pata. Vocês vão escrever, vão completar o quadro colocando cada substantivo desse no masculino. Vamos fazer o primeiro juntos? A titia. Como é que vocês vão completar com o masculino? O. Muito bem, o titio. O feminino também pode ser formado pelo acréscimo do A no final da palavra. Observe esse exemplo aí no seu livro. O doutor é um substantivo masculino. Para transformar esse substantivo em feminino, nós colocamos a doutora. Somente acrescentamos a vogal A no final. Vamos ver outros exemplos exercitando na atividade 3. Forme o feminino das palavras. Professor, vai ficar? Escreve aí. Letra B, jogador, diretor, pintor. Bem fácil, não é mesmo? Alguns substantivos têm formas bem diferentes para o masculino e para o feminino. Veja os exemplos citados no seu livro. O homem, a mulher. O bode, a cabra. O cavalo, a égua. Observaram como as palavras são diferentes na sua versão masculina e feminina? Então, na atividade 4, você vai escrever a forma que está faltando. Tem uma lacuna aqui, um quadro com os substantivos no masculino e ao lado tem um quadro com os substantivos no feminino. Em alguns deles está faltando o feminino e em outros o masculino. Você vai ler e vai completar. Por exemplo, o rei, o feminino, escreve aí. E assim por diante. Combinado? Agora, é importante você saber que nem todos os substantivos têm formas masculinas e femininas. Quando se referem a coisas, eles só têm uma forma, sempre masculino ou sempre feminino. Vamos ver o exemplo que está citado aqui no seu livrinho? Olha lá. O livro, um carro. Está dando nome para essas coisas, esses objetos. E nesse caso aqui, os dois são substantivos masculinos. Não existe uma forma feminina para livro nem para carro. O mesmo acontece com a porta, uma bola. Essas palavras, esses substantivos, sempre estarão no feminino. Não existe variação desses substantivos para o masculino.
No dicionário, as palavras são apresentadas no masculino, sempre. Por isso, se você quiser saber o que significa jogadora, deve procurar a palavra jogador. Atividade número 5. Leia os títulos dos livros. Primeiro livro: Se essa rua fosse minha. Segundo livro: Cadê meu travesseiro? Letra A. Sublinhe com um traço o substantivo masculino. Letra B. Sublinhe com 2 traços o substantivo feminino. Primeira coisa que você tem que fazer é ler o título com atenção e identificar qual palavrinha é o substantivo. Qual palavrinha está dando nome a alguém, a algum lugar, alguma coisa, né, algum objeto. Tem que observar. Identificando a palavra que dá nome a alguma coisa, que é o substantivo, você vai analisar se esse substantivo é masculino ou feminino. Se for masculino, você vai sublinhar, vai passar um traço só embaixo dessa palavra. Se for feminino, você vai sublinhar, passar 2 traços embaixo desse substantivo. E no exercício 6, você vai completar a frase de modo que ela fique correta e de acordo com o que nós acabamos de estudar. Para saber o significado de faxineira, procuro no dicionário a palavra ... Você já sabe que tem sempre que procurar a palavra no masculino. Ficou bem fácil com essa dica, não é mesmo? E no número 7, para finalizar essa etapa de atividades, você vai seguir as indicações e descobrir o feminino de príncipe. Tá vendo que tem só de falar a gente já sabe a resposta, mas caso você esteja com dúvida, é só seguir a setinha que está indicando onde você coloca cada letrinha. Depois que você descobrir qual é o feminino de príncipe, você pode completar o desenho e pintar. Capricha, hein? Terminando, vai lá para o próximo link para fazer o trabalhinho e as atividades de ortografia. Um beijo, meu amor!